Empresário negro se choca ao ver mãe solteira negra sofrendo dentro do avião. O avião estava lotado. Cada assento disputado como se fosse o último respiro antes de um mergulho no desconhecido. Daniele, mãe solteira, negra, com os 2 pequenos no colo, caminhava devagar pelo corredor estreito. A respiração pesada. As mãos trêmulas, tentando encaixar o carrinho dobrável no compartimento. Seus olhos escaneavam o espaço minúsculo. Os rostos dos passageiros se virando como soldados no campo de batalha, carregados de olhares que pesavam, silenciavam, gritavam. Ela sentia o peso, olhos apertados, bocas franzidas, suspiros abafados que pareciam martelar o silêncio do avião. Alguns se afastavam discretos, outros trocavam olhares desconfiados. As mãos pequenas dos filhos agarravam sua blusa com força, como se adivinhassem a tempestade que aproximava. Lá no fundo, um homem se levantou. Olhos frios, voz áspera como um açoite, com uma calma falsa, deu aquele passo que parecia simples, mas arrastava um furacão. Você devia controlar essas crianças, disparou, voz cortante, carregada de desprezo. O banco à volta ficou tenso, o ar pesado, quase sólido. Daniele engoliu em seco. O aperto no peito subia rápido, um nó surdo que quase a sufocava. Tentou responder com a voz trêmula, um pedido mudo por espaço, por paz. Mas o homem já estava em fúria, liberando palavras como balas. Bagunça, desrespeito, descontrole. Isso não é aceitável num lugar público. Os olhos da mulher brilharam, tentando brigar contra o medo que engolia sua alma. Seus filhos começavam a chorar, assustados, procurando algum sinal de defesa naqueles olhares estranhos. O voo, antes apenas tenso, virou um caldeirão prestes a explodir. Foi aí que Travis entrou em cena. Oficial da Força Aérea, presença imponente e calma, ele observava o cenário com uma mistura de indignação e um peso no coração. Os olhos fixos em Daniele, ele sentiu a injustiça pulsar como um soco direto no estômago. Decidiu agir. Com passo firme, Travis se aproximou, lançou um olhar que parecia gritar, basta, aquele silêncio antes da tormenta. Mas o homem não recuou, pelo contrário, soltou uma enxurrada de acusações que reverberou entre os passageiros. Um trovão de preconceito que iluminou o espaço escuro da cabine. O debate cresceu, vozes se ergueram, antigas feridas reabrindo em um espetáculo amargo. O murmúrio virou grito, o medo das crianças foi aumentando, olhos pequenos buscando refúgio do mundo cruel. Tudo enquanto as câmeras dos celulares captavam cada palavra, cada gesto. O registro vivo de uma batalha que ultrapassava aquele voo, uma luta que entraria no dia a dia de muita gente. Nessa confusão, Travis percebeu algo que congelou seu sangue. O homem que causava todo o estrago tinha uma conexão que ele não esperava. Um passado cruzado que prometia virar essa história do avesso. O que parecia um enfrentamento comum se tornava um drama maior. Uma teia que envolvia mais que aquelas fileiras apertadas. Mas para Daniele, tudo isso era um só dilema. Sobreviver àquele momento. Proteger seus filhos, afiar sua voz entre o ruído e o ódio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no avião era palpável, um fio prestes a se romper. Os olhares dos passageiros, antes apenas curiosos, agora estavam fuzilando com um misto de indignação e desdém. Daniele sentia o coração pulsar em seu peito, os pequenos no colo drenando a coragem que ela lutava para manter. O homem, de cara fechada, estava praticamente à beira de um ataque. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Um estrondo súbito. O avião sacudiu como se um fantasma tivesse jogado uma bomba lá dentro. O grito de uma comissária cortou o ar. Voltem para seus assentos! Temos turbulência severa! A cabine se encheu de pânico. Crianças choravam. As pessoas se agarravam aos assentos, enquanto o avião, como um ser vivo, parecia se rebelar contra a fúria do céu. Em meio ao tumulto, Travis, com o peito inflado de um instinto protetor, deu um passo à frente. Olhou para Daniele, um sinal de empatia nos olhos, mas antes que pudesse agir, a luz do avião piscou. Tudo ficou em penumbra, e o silêncio que se seguiu era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Então, uma voz feminina surgiu do fundo do avião, alta e clara. Parem! Vocês não percebem o que está acontecendo? Uma mulher alta, de cabelos cacheados, vestida como uma viajante comum, havia se levantado. Seu tom comandava a atenção. As crianças têm medo, e vocês estão alimentando isso. Ela avançou até o centro da cabine, e os passageiros começaram a se agachar em confusão. Era como se a tempestade não fosse apenas externa, mas uma fúria prestes a eclodir dentro da própria aeronave. A mulher olhou para Daniele e seus filhos, o rosto marcado pela determinação. Então, de repente, o homem que havia atacado Daniele, de alguma forma enfraquecido, revelou um lado muito diferente. Ele olhou para a mulher e, sem o menor indício de vergonha, desabafou. Você não pode entender. Você não conhece a realidade. Não cresceu em um lugar como eu. A multidão parou, as palavras dele reverberando como uma bomba. Segredos ocultos correram como um rio subterrâneo nas mentes inquietas dos passageiros. Os murmúrios cresceram. Vozes se misturavam em uma onda de curiosidade e julgamento. O homem era mais do que um simples viajante. Ele era um peso no passado de alguém. A mulher, cujos olhos agora brilhavam com a raiva da verdade, aproximou-se ainda mais. E você? Se negando a ver o mundo além do seu próprio egoísmo. A ira de seus olhos era chamativa, sempre em contraste com a expressão de medo nas crianças. Qual é o seu verdadeiro nome? O que você está escondendo? Os olhos do homem se arregalaram, e de dentro da sua jaqueta, uma identidade falsa escorregou, caindo ao chão como uma folha seca. O papel balançou, e os passageiros começaram a reconhecer o nome escrito em letras grandes. Um político poderoso, com laços em escândalos de corrupção e preconceito. O avô na fileira da frente sussurrou para a esposa. Ele é aquele que destrói vidas, não é? O temor se transformou em enxurrada de julgamentos. A inocência de Daniele e de seus filhos era uma prova da luta diária contra pessoas como ele. Enquanto o impacto da revelação reverberava, a aeronave entrou em uma nova turbulência.
Mas agora, nada parecia mais perigoso do que o homem de pé, prestes a expor seu passado maligno. Com um olhar de desafio, ele finalmente enfrentou Travis, como se soubesse que esta batalha já estava perdida. O que estava em jogo agora era muito maior. A verdadeira guerra estava apenas começando. E entre as sombras da cabine, uma pergunta ecoava. Qual seria o preço da verdade? O avião balançava com a força da turbulência, e a tensão na cabine era palpável, como um fio finíssimo prestes a estourar. O homem revelado como político, pela primeira vez, parecia perder um pouco do controle que tinha sobre a situação, enquanto os olhares ao seu redor se tornavam mais desafiadores e acusatórios. A identidade que há pouco caíra ao chão agora parecia ser uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento. Daniele sentia o peso do mundo sobre seus ombros, mas a preocupação pelos filhos ainda era mais forte. Eles choravam, suas pequenas mãos tremendo, buscando abrigo no calor do corpo da mãe. Travis, com o peito inflado de arrobo protetor, mantinha seu olhar fixo no homem, pronto para agir. Mas a situação tinha se tornado ainda mais volátil. A verdade jazia no ar como pólvora, e em um momento de pura loucura, o político subitamente avançou, como se tentasse escapar de uma prisão invisível. Você não sabe de nada. Ninguém sabe. Ele gritou, sua voz rouca reverberando na cabine, desafiando qualquer um que ousasse se opor a ele. Mas para a surpresa geral, uma nova voz emergiu. Uma presença até então não percebida, que explodiu na confusão. Uma mulher de cabelos encaracolados, que tinha se levantado do fundo do avião, olhou diretamente nos olhos dele e, com um gesto firme e autoritário, disparou. Acha que pode escapar da sua verdade assim tão fácil? Veja o seu passado dançando nas sombras atrás de você. O ar parecia ficar eletrocutado pela reviravolta dos eventos. As palavras pesadas na mulher ecoaram, e o político travou. O olhar se desviou, como se uma prisão invisível o estivesse cercando. Uma voz de autoridade, que até então tinha sido invisível, agora dominava a cena. Você não é quem diz ser, ela continuou, e a multidão ficou zelosa. Vozes sussurrantes se misturando em um redemoinho de especulações e medo. Eu sei o que você fez. A tensão se transformou em um silêncio cortante. Um tipo de expectativa que fazia a respiração de todos parecer um eco no interior do avião. O político, pela primeira vez, parecia vulnerável. Uma ferida exposta à luz do dia. Cale-se, ele ordenou, mas a mulher não se intimidou. Cale-se você! Ela avançou. Sua presença era um redemoinho de verdade, girando a história que ele tinha cuidadosamente criado. Você destruiu a vida de tantas pessoas e agora quer se esconder atrás do seu status, das suas mentiras. Nesse instante, as luzes do avião começaram a piscar e um novo choque percorreu o corpo de todos. O que era uma pequena tempestade dentro da cabine agora parecia um furacão prestes a eclodir. Sua voz era uma explosão de veracidade, contundente. O impacto das palavras ressoou como um trovão. O político, que até então tinha se apresentado como um homem poderoso e destemido, agora era um criminoso em seu próprio tribunal. As ondas de choque balançaram a cabine como um barco à deriva. A revelação havia mudado tudo, e por um breve momento até o choro das crianças parecia silenciar.
Daniele, aturdida, sentia sua própria história de luta e dor se entrelaçar com aquela nova narrativa que fervia à sua volta. A verdade havia emergido e agora jogava suas cartas de maneira explosiva, revelando alianças ocultas, ilusões e uma miríade de segredos não ditos. E no meio da confusão, uma pergunta assolava seu coração: quem se safaria e quem pagaria o preço final por suas ações? A turbulência fora só um sinal do que ainda estava por vir, enquanto o avião seguia seu rumo. E a verdadeira batalha estava apenas começando. O avião balançava com a força da turbulência, e a tensão na cabine era palpável, como um fio finíssimo prestes a estourar. O homem revelado como político, pela primeira vez, parecia perder um pouco do controle que tinha sobre a situação, enquanto os olhares ao seu redor se tornavam mais desafiadores e acusatórios. A identidade que há pouco caíra ao chão agora parecia ser uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento. Daniele sentia o peso do mundo sobre seus ombros, mas a preocupação pelos filhos ainda era mais forte. Eles choravam, suas pequenas mãos tremendo, buscando abrigo no calor do corpo da mãe. Travis, com o peito inflado de arrobo protetor, mantinha seu olhar fixo no homem, pronto para agir. Mas a situação tinha se tornado ainda mais volátil. A verdade jazia no ar como pólvora, e em um momento de pura loucura, o político subitamente avançou, como se tentasse escapar de uma prisão invisível. Você não sabe de nada. Ninguém sabe! Ele gritou, sua voz rouca reverberando na cabine, desafiando qualquer um que ousasse se opor a ele. Mas, para surpresa geral, uma nova voz emergiu. Uma presença até então não percebida, que explodiu na confusão. Uma mulher de cabelos encaracolados, que tinha se levantado do fundo do avião, olhou diretamente nos olhos dele e, com um gesto firme e autoritário, disparou. Acha que pode escapar da sua verdade assim tão fácil? Veja o seu passado dançando nas sombras atrás de você. O ar parecia ficar eletrocutado pela reviravolta dos eventos. As palavras pesadas da mulher ecoaram, e o político travou. O olhar se desviou, como se uma prisão invisível o estivesse cercando. Uma voz de autoridade, que até então tinha sido invisível, agora dominava a cena. Você não é quem diz ser, ela continuou. E a multidão ficou zelosa, vozes sussurrantes se misturando em um redemoinho de especulações e medo. Eu sei o que você fez. Nesse instante, as luzes do avião começaram a piscar, e um novo choque percorreu o corpo de todos. O que era uma pequena tempestade dentro da cabine, agora parecia um furacão, prestes a eclodir. A mulher, com um olhar feroz, puxou algo de dentro de sua bolsa e o ergueu. Um documento de identidade, um registro que selava o destino de todos ali. Você não é apenas um político corrupto. Você é o irmão do homem que mandou matar meu pai. Sua voz era uma explosão de veracidade, contundente. O impacto das palavras ressoou como um trovão. O político, que até então tinha se apresentado como um homem poderoso e destemido, agora era um criminoso em seu próprio tribunal. As ondas de choque balançaram a cabine como um barco à deriva. A revelação havia mudado tudo, e por um breve momento, até o choro das crianças parecia silenciar. Mas a tensão não ficou apenas na revelação.
O avião tremeu violentamente e, num ato inesperado, uma porta de emergência se abriu acidentalmente, fazendo com que o ar frio e cortante entrasse na cabine como um grito do mundo exterior. Um grito coletivo ecoou, como se o próprio pânico tivesse tomado forma. O vento gelado arrancou documentos e pertences dos passageiros, criando um caos desenfreado. Daniele segurou firme os filhos, lutando contra a força do ar que parecia querer levar tudo embora. A mulher de cabelos encaracolados, agora em pé como uma heroína em meio ao desastre, uniu forças com Travis e outros passageiros para tentar fechar a porta enquanto a turbulência extremos envolvia-a. Enquanto a equipe de bordo se mobilizava para controlar a situação, um sorriso nervoso começou a se formar no rosto do político. Vocês acham que a verdade os salvará? Na verdade, isso só é o começo, ele gritou, um riso tenso e descontrolado escapando de seus lábios enquanto se afastava, regozijando-se na calamidade. Daniele, úmida de suor e lágrimas, deduziu que a revelação não era a única verdade que estava prestes a explodir. Olhando ao redor, ela se lembrou de algo que havia ouvido em uma conversa no passado sobre uma traição oculta, uma relação entre sua própria história e a daquele homem, uma troca de segredos que poderia mudar tudo. O que mais poderia estar escondido? O político, sua verdade exposta, ou os segredos que irradia sua própria família. O caos na cabine agora era apenas o prelúdio do que estava por vir. E no meio do turbilhão, a pergunta ficou clara. Seria essa uma chance para Daniele e Travis reescreverem suas histórias, ou seus passados os aprisionariam para sempre? A turbulência era só o começo, e a verdadeira batalha pela verdade estava prestes a se intensificar. O avião ainda rangia sob a pressão da turbulência, como se quisesse estourar em pedaços diante da verdade que agora irrompia pela cabine. Daniele sentia o coração acelerar, um tambor descompassado contra a opressão do medo. Cada respiração era pesadamente carregada de tensão, e seus filhos, ainda abraçados, pareciam captar a gravidade da situação. Enquanto o político, agora totalmente descontrolado, tentava desviar as atenções, uma sombra surgiu ao lado do homem revelado. Seus olhos fuzilavam com uma intensidade que gelou a atmosfera ao seu redor. Era um dos comissários, pois parecia que tinha visto um fantasma. Com um olhar petrificado, ele se aproximou do grupo, segurando um tablet com as mãos trêmulas. "Senhor, precisamos falar", disse o comissário, a voz cortante, pulsando com uma urgência que poucos compreendiam. "Temos um problema grave." Os murmúrios na cabine aumentaram. O político, percebendo que o foco estava se desvanecendo, olhou para o comissário, sua expressão um misto de raiva e confusão. "Você não sabe com quem está falando." Ele rangia os dentes, mas o comissário, destemido, não recuou. "Esta situação é mais séria do que parece." Ele levantou o tablet. "Temos informações. Você está sendo procurado por causa disso." Como um estalo de luz em meio à escuridão, o tablet exibiu uma imagem. Era um vídeo filmado e seus olhos arregalaram-se ao ver o que estava projetado. A cena mostrava um brutal ataque armado, uma rua cheia de manifestantes, gritos, tumulto, e em meio à confusão, uma figura familiar se destacava. O político erguendo-se acima do caos como um maestro de uma sinfonia de destruição. Acompanhado de capangas, ele parecia ordenar os ataques com um gesto e um sorriso sádico no rosto.
A cabine estremeceu. O silêncio era cortante. As pessoas olhavam estupefatas, absorvendo a magnitude da traição. Até o peso no peito de Daniele pareceu se aliviar, mas ao mesmo tempo seu coração disparava com uma adrenalina gelada. Não, isso não pode ser real, murmurou, enquanto as crianças tremiam de medo. Você é um monstro! Gritou a mulher de cabelos encaracolados, hidratando sua coragem com a verdade que agora brotava junto com as imagens. Ela se aproximou. Isso não é tudo. Aquelas pessoas nasceram e cresceram à mercê de seus caprichos. Você destruiu famílias. E agora o passado vem cobrar seu preço. O olhar hostil do político se transformou. Tinha perdido toda a compostura. Isso é uma farsa! Ele gritou, mas seu desespero pulsava nas palavras. O comissário, porém, não se deixava intimidar. Empurrava o tablet na direção do homem, insistindo. Um aviso de nossa equipe de segurança. Se você não se entregar, não só estará colocando sua vida em risco, mas também a de todos a bordo. Um frio cortou o ar. E um sinal de alerta silencioso passou pelos passageiros. Aquela revelação rápida plantou uma sementinha de inquietação. Assim, como um dominó, alguém na fileira atrás deles começou a gritar: "Há mais! Eu sei quem você é!" O político, com uma fúria quase animalesca, girou para enfrentar a este novo desafiante. "Cale-se! Você não sabe o que está dizendo." Mas o passageiro, um homem que parecia mais velho, com marcas de uma vida difícil, não se intimidou. "Eu sei muito, e você não é apenas um político. Nós sabemos de tudo. Você é o homem que destruiu minha vida." Ele revelou um documento, marcas de caneta visíveis nas costas. "Você e seus comparsas arruinaram minha família. Meu filho morreu por causa da sua corrupção." O ruído na cabine aumentou em um crescendo. A indignação fervia. Daniele parou, o coração na garganta. De onde estavam vindo todas aquelas revelações? Eram ecos de verdades ocultas, não apenas do homem na frente, mas de todas as vidas tocadas por suas ações. Ela olhou para o político, buscando uma fraqueza na armadura, quando de repente uma sirene estourou do interior do avião. Luzes piscavam em vermelho, e o aviso de emergência zunia como um grito. "Estamos prestes a perder o controle do voo", anunciou um comissário por meio do sistema de PA. Seu tom cortado pela urgência. E antes que qualquer um pudesse reagir, o céu parecia se abrir, e uma nova turbulência avassaladora sequestrou o conteúdo da cabine, separando mães de filhos num estalo. E naquele exato momento, Daniele viu tudo mudar. O que antes era uma revelação de um passado sombrio, agora era pelo que a vida ao redor lutava para se manter. A guerra havia começado, e no meio do caos, uma nova verdade estava prestes a ser exposta. Quem realmente estava por trás de todo o terror. E enquanto a cabine se tornava um espetáculo de desespero, a pergunta ecoava: até onde cada um estaria disposto a ir para proteger os que amam? A cabine do avião tornara-se um caos absoluto. Um furacão de gritos e desespero enquanto o aviso de emergência estrondava. A turbulência sacudia a aeronave como se quisesse despedaçá-la. E o pânico geral crescia. Daniele, com os filhos apertados contra ela, sentia o coração pulsar em descompasso. Cada grito, cada olhar de terror ao redor, era uma faca cravada em seu peito. O cheiro de medo e suor preenchia o espaço confinado, e ela lutava para manter a calma.
consumida pelo instinto de proteger suas crianças. Então, como um estalo no silêncio cortante, algo fora do comum aconteceu. Uma explosão de luz ofuscante rompeu na cabine, e os passageiros se viraram, atordoados. Foi quando uma figura conhecida, mas inesperada, surgiu do fundo. Era a mulher de cabelos encaracolados, mas algo estava diferente. Os olhos dela brilhavam não apenas com determinação, mas com uma fúria contida. Com um gesto dramático, ela puxou algo de trás de sua roupa, um distintivo reluzente da polícia. E a verdade desabou como uma tempestade. Todos vocês precisam saber. O que está em jogo aqui vai além de qualquer disputa de poder. Sua voz cortou o ar, o tom firme como aço. O político palpitava à sombra de um passado oculto. Mas ninguém sabia que a mulher não era apenas uma passageira comum. Ela era uma agente infiltrada, uma investigadora disfarçada em busca de justiça. Esse homem que vocês todos desprezam é apenas a ponta do iceberg. O efeito das palavras foi instantâneo. Os murmúrios se transformaram em uma onda de choque. O político, agora pálido, olhou para ela com desespero, enquanto ela continuava. Ele está envolvido com uma rede de tráfico de humanos. Cada um de vocês está em perigo, e a hora de agir é agora. Nesse instante, os rostos dos passageiros se transformaram, a indignação se misturando e a incredulidade. O medo foi substituído por uma emoção mais intensa, raiva. Previs, antes totalmente focado em proteger Daniele e as crianças, começou a se erguer, o olhar ardendo em determinação. Se você é o que diz ser, então por que não chamou a segurança? Ele questionou, já esperando a resposta. Porque eles estão todos a serviço dele. O tom autoritário da mulher fazia as últimas certezas se desmoronarem. Eu precisava de provas, daqueles que ajudaram a cobrir tudo. A carga emocional era insuportável, e enquanto falava, um novo tipo de revelação começou a brotar do silêncio. Eu era a estagiária daquele seu amigo corrupto, Tomás. Ela gritou, um vínculo inesperado. E tudo isso começou com um acordo obscuro. Meu pai foi assassinado por abrir a boca demais. Sua voz transbordava dor e obviedades. E o aspecto desesperado do político agora era de um homem encurralado, um ladrão apanhado em sua própria teia. Assim, as palavras dela se espalharam na cabine como gasolina em uma fogueira. A identidade do político não era mais apenas um escândalo. Agora era uma conspiração. Ajudando parados, todos os passageiros estavam profundamente conectados a um passado que cada um deles havia ignorado. Entre eles estava a mulher que se revelara como agente. Um fio crucial em um emaranhado de traições. A turbulência exterior não era nada comparada à tempestade que se abatia dentro daquela aeronave. Daniele sentia como se cada revelação a levasse mais fundo em um abismo de descoberta. O que mais esses passageiros não sabiam? Qual fosse o verdadeiro papel de cada um ali? E no meio de toda essa fervura, uma nova realidade surgiu, incendiando a esperança com um sorriso traiçoeiro do político, que, escondido sob sua máscara de poder, se preparava para dar o golpe final. Você acha que me pegou? Ele sibilou. Mas eu tenho aliados entre vocês. Minha influência é mais profunda do que você imagina. E com isso, um ar de tensão tomou conta novamente, preenchido com um aviso silencioso de que a verdadeira batalha estava apenas começando.
Daniele olhou para os filhos, o coração se agitando. O que poderia acontecer agora? A pergunta ecoou em todos os rostos ao redor. Até onde eram capazes de ir para proteger não apenas a si mesmos, mas uns aos outros? E enquanto o avião balançava com a fúria da tempestade, não restava dúvida. A verdadeira guerra estava prestes a ser travada, com muito mais em risco do que a mera sobrevivência. O avião continuava a vibrar sob a pressão da turbulência, e a tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. Daniele, os filhos apertados contra seu corpo, sentia o calor dos pequenos, o medo e a fragilidade em cada respiração ofegante. O político, agora cercado por vozes acusatórias, mal conseguia manter a compostura. A turbulência exterior era apenas um eco distante do turbilhão emocional que assombrava a cabine. A mulher de cabelos encaracolados, a agente disfarçada, tinha a atenção de todos, mas seus olhos não saíam do político. Vocês têm que entender, dizia ela. Ele é o elo de uma rede maior. Se não agirmos agora, estaremos todos em perigo. Mas enquanto sua voz ressoava, uma sombra se esgueirava por entre os passageiros, sem que ninguém notasse. Um dos homens no fundo, um olhar tranquilo e focado, tirou um celular do bolso. Sua expressão era de quem sabia mais do que mostrava. Assim que começou a digitar freneticamente, o ar se tornou denso de expectativa. O político, percebendo o que estava por vir, esboçou um sorriso irônico e então, com um movimento rápido, puxou algo do casaco. Uma pistola. O grito coletivo ecoou, um estrondo de choque e pânico, enquanto o peso do metal frio se tornava evidente. Agora a verdadeira ameaça estava em pé, a arma erguida em direção à mulher da verdade. E o que aconteceu a seguir foi uma cena de desespero. "Ninguém se mova!" gritou o político. Seu olhar era um misto de fúria e desespero, pronto para tudo. Mas o homem do fundo, ainda digitando, lançou uma última olhar ao celular e murmurou algo baixinho. Foi um clique, um som quase imperceptível, e na fração de segundo seguinte, um feixe luminoso cortou o ar. Um drone de segurança irrompeu pela janela da cabine. O alarme estourou em guetos distorcidos e pulsantes, enquanto as luzes vermelhas tomavam conta do espaço. Os passageiros estavam agora em um estado de choque coletivo. O drone adentrou a cabine, pairando como um predador, e um som metálico preencheu o espaço. Com um golpe preciso, um gás denso começou a se dispersar, e as consciências começaram a se turvar. Daniele, lutando para manter os filhos seguros, sentiu seus corpos perderem força. "Não! Não!" Ela gritou, mas a voz era levada pelo barulho ensurdecedor da confusão. E quando todos os olhos estavam voltados para a cena caótica, a nova e chocante revelação aconteceu. O homem no fundo não era apenas um passageiro comum. Ele era um agente infiltrado do próprio governo, um operador disfarçado em busca do político corrupto. "O jogo acabou!" ele gritou, seu tom agora firme e revelador. "Você cometeu um erro ao viajar em um voo comercial. Nós estamos aqui para te prender." Os olhos do político se alargaram em horror. A máscara de controle se desfez em um instante. Mas antes que pudesse reagir, o gás se espalhou como uma névoa espessa, e ele caiu de joelhos, incapaz de manter a resistência. A cabine estava em revolta, e a desordem tomou conta do espaço.
com passageiros tentando se livrar do peso opressivo do gás. E no meio desse caos, um novo segredo foi trazido à tona. A mulher de cabelos encaracolados olhou diretamente para Daniel. Você precisa saber. A voz dela se quebrava. Você também faz parte disso. Seu pai, ele estava envolvido. Ele era um dos aliados desse homem. O tempo pareceu congelar. A revelação se espalhou como um choque elétrico entre os corredores. Daniele sentiu o chão desabar sob seus pés. O que isso significava? Como seu passado a conectava àquele inimigo? As respostas estavam perto, mas não eram como ela imaginara. A figura de seu pai, um herói imaginado, agora era um emaranhado de traição. O pânico tomou conta. Vozes se misturavam. E mesmo entre a confusão, a essência de verdade permanecia pairando no ar como um alerta envenenado. O que mais estava escondido sob camadas de mentira. E enquanto a cabine era envolta em tumulto, o olhar de Daniele focou, determinado a encontrar a verdade antes que tudo se desvanecesse. Nesse momento de revelações e caos, uma nova batalha começou, onde alianças poderiam quebrar ou se reforçar em uma luta pela verdade, e o que cada um estava disposto a sacrificar para revelá-la. E a pergunta persistente ecoava na mente de todos: até onde a revelação de um segredo poderia levar? As consequências estavam prestes a se desdobrar, e no centro de tudo, uma verdade devastadora só aguardava para ser exposta. O avião tremia sob o impacto da turbulência, o som metálico das laminações ressoando como um grito desesperado. Daniele sentia o peso do corpo de seus filhos contra ela, como se a própria vida deles dependesse de sua força. As paredes da cabine pareciam se estreitar, o ar rarefeito de um medo palpável, e a revelação da mulher de cabelos encaracolados ainda ecoava nos ouvidos de... Os passageiros estavam em estado de choque, mas a tensão estava prestes a se transformar em desespero absoluto. O político caíra, a máscara de controle se despedaçando, enquanto o drone zumbia a superfície do gás, os olhares oscilando entre a esperança e o horror. E foi nesse instante que uma explosão ensurdecedora ecoou, uma súbita erupção de luz e uma onda de choque que fez o avião estalar como um vidro prestes a se quebrar. Um tiro, o som pulsou como uma dor direta no peito de todos. A cabine mergulhou em caos absoluto. Os passageiros gritaram, se lançando de encontro às saídas, enquanto o corpo do político tombava ao chão, a arma escapando de suas mãos. E do fundo da cabine, uma figura emergiu, um homem robusto, de olhos firmes e uma expressão de pura determinação. Ele não era um passageiro comum, mas um oficial de segurança, o verdadeiro agente infiltrado entre eles. E agora ele brandia uma pistola em direção ao homem caído. "Chega!" gritou ele, sua voz cortante. Mas o que aconteceu a seguir virou tudo de cabeça para baixo na mente de Daniele. O homem robusto não era um salvador. Ele era o mentor sombrio da rede de corrupção, o titereiro por trás de tudo, que tinha orquestrado cada movimento da trama deles como parte de um plano ainda maior. "Vocês acham que estão livres?" Ele riu, a intensidade da sua presença esmagadora. "Eu sou o verdadeiro proprietário desse espetáculo. Agora é hora de encerrar a peça." O gás começou a se dissipar lentamente,
Mas o terror não cessava. Daniele ficou paralisada ao ouvir as palavras dele. Os rostos dos passageiros refletindo a súbita realização do que estava em jogo. O passado dela e de todos os que estavam naquele voo estava entrelaçado de maneiras que nunca imaginaram. O homem que caíra não era a raiz do problema. Ele era apenas um dos muitos instrumentos em uma orquestra de manipulação e traição. Seu pai, o exato instante em que a mulher de cabelos encaracolados fez a revelação sobre a conexão de Daniele com o político, agora não era mais apenas uma história a ser temida. Era uma engrenagem na máquina de um vasto jogo de poder. As implicações transformaram a atmosfera em uma tempestade. Semicerâmica na mão, Daniele encarou a verdade nua de sua linhagem. E antes que pudesse processar aquilo tudo, outro grito ecoou pela cabine. Ele não é o único que tem segredos. Uma jovem passageira, com olhos furiosos, se ergueu. Meu avô morreu por causa de suas tramas. Ele lutou contra você e... Mas não teve tempo de concluir. O homem robusto disparou um tiro, atingindo a parede atrás dela. O impacto arruinou a conversa e transformou a indignação em um clamor aflitivo de sobrevivência. O medo tomou conta novamente e a realidade se transformou num pesadelo. A intensidade da batalha entre a verdade e a mentira se tornava impossivelmente tênue. O coração de Daniele acelerava na confusão, enquanto o oficial começava a empurrar os passageiros para os fundos do avião. Sua intenção clara: manter o controle enquanto a pandemia de segredos revelava sua verdadeira forma. E ali, no meio desse turbilhão, uma nova verdade estava emergindo. Não só o caos em que suas vidas estavam imersas, mas a revelação de que ela mesma era um peão em um jogo ancestral onde líderes manipulavam suas vidas como se fossem peças de xadrez. Qual seria o custo para descobrir a verdadeira extensão desse seu passado? E enquanto o avião continuava a rodopiar sob a tempestade, cada vida a bordo se tornava parte de uma história muito maior, onde o próximo movimento poderia custar mais do que tinham para oferecer. A pergunta ecoava no ar. Até onde cada um estaria disposto a ir para reviver suas is? Daniela sentia o coração pulsar em um ritmo frenético, uma batida que ameaçava explodir. As vozes dos passageiros ecoavam, uma mistura de gritos de desespero e murmúrios de incredulidade. O ar estava carregado de pânico, e a tensão fazia a respiração estreitar como se uma mão invisível estivesse apertando o pescoço de todos ali. O oficial de segurança, agora à frente do tumulto, olhou ao redor, sua pistola ainda levantada, pronta para qualquer movimento. O político caído mal conseguia se levantar, seus olhos brilhando em medo e desprezo. Mas no momento em que a realidade parecia ter chegado a um ponto crítico, uma nova presença irrompeu no ar. Uma mulher, com um olhar fixo na cena, avançou com firmeza. Era a comissária de bordo, que tinha se mantido em segundo plano até então. Mas ela não estava ali apenas como parte da equipe. Suas mãos estavam cobrindo algo escondido em seu uniforme, e sua expressão era de quem carregava um segredo profundo. Isso não é o que vocês pensam. Sua voz cortou por cima do barulho, explodindo como um clarão em meio à escuridão. Os olhares se voltaram para ela, e a tensão se transformou em um silêncio mortal. Vocês acham que venceram? Ela continuou.
a voz tremendo diante do terror. A verdade que vocês buscam está lá fora, mas não é o que imaginam. O passado do político e do que aconteceu com seus familiares está profundamente ligado a mim. Daniele, confusa, deu um passo à frente. O que você quer dizer? Como você sabe disso? As palavras escaparam de sua boca e a adrenalina pulsava em suas veias. Algo estava prestes a ser revelado. Algo que poderia revirar ainda mais as marés. A comissária respirou fundo, lutando contra a pressão que parecia colapsar sobre todos. Eu sou a filha do homem que seu pai traiu. A revelação reverberou como um trovão e a cabine ficou em choque. Meu pai era o parceiro de negócios do político que caiu. Eles traíram muitos e meu pai acabou pagando o preço de suas ambições. Diante disso, o passado de Daniele e da comissária colidiu em uma tempestade de emoções. Os murmúrios subiram novamente, e o político, ainda deitado, não pôde evitar a expressão horrorizada em seu rosto. Ele conhecia a conexão, conhecia o alcance das mentiras que cercavam suas vidas. Você não pode acusar-me de nada. Ele gritou, um desespero desesperado, tingindo suas palavras. Eu fiz o que era necessário para sobreviver. A comissária interrompeu, sua voz elevada. Sobreviver? Você destruiu vidas. Seu egoísmo foi o que causou tudo isso. Cada palavra dela era uma adaga, e a verdade estava em movimento, girando em um ciclo poderoso. E então, como se o universo estivesse se desenrolando em um espetáculo trágico, um dos passageiros atrás da comissária gritou: Seus pais! Eles também estão envolvidos. A cada palavra revelada, a tensão aumentava. A multidão parecia trocar olhares de dúvida e medo, como se o passado emergisse de cada canto. Daniele olhou para a comissária, as cores do medo e da ira misturando-se em seu rosto. Espera, você realmente acha que isso é só sobre você? Meu pai também tinha segredos. As revelações estavam se acumulando e o clima estava eletricamente carregado. O que mais estava escondido? Quem realmente poderia ser confiável neste jogo covarde? Mas antes que alguém pudesse processar a nova onda de confissões, um clarão de luz cortou o escuro da cabine, enquanto um alarme ecoou, seguida de um arremesso violento da aeronave. A turbulência pegou todos de surpresa. Os passageiros gritaram, e numa fração de segundo, tudo virou um caos novamente. Será que alguém vai sair vivo dessa? A pergunta de uma jovem atrás de Daniele ecoou, reflexiva sobre a densidade da situação. Todos estavam numa linha tênue entre a liberdade e o controle. E a tensão agora avaliava não apenas suas vidas, mas as verdades que foram enterradas por tanto tempo. E num clímax de desespero, enquanto o avião balançava descontroladamente, aquela revelação surgia como uma fagulha. Qual seria o preço que cada um estaria disposto a pagar para descobrir até onde sua conexão os levava? E quem ali realmente poderia se considerar inocente? Cada coração batia mais alto, e em meio ao estrondo, uma nova realidade, um novo segredo estava prestes a explodir. A pergunta pairava no ar. Quem realmente seria a próxima vítima? O caos na cabine era palpável. O alarme continuava a soar e o avião balançava como se estivesse sendo sacudido por um gigante enfurecido. Daniele olhou ao redor, a adrenalina correndo nas veias, e viu a comissária de bordo, já com a verdade à mostra, se aproximando do político caído.
É hora de você pagar por tudo o que fez. Oh, ela exclamou, sua voz carregada de raiva e alívio. Os passageiros se ajeitaram, muitos ainda paralisados pelo medo. Mas ali, naquele momento, algo começou a mudar. A coragem coletiva tomou forma nas vozes que antes tinham ficado em silêncio. Estamos juntos, alguém gritou, e outros começaram a concordar. Treves segurou firme a mão de Daniele, sua determinação agora refletida nos olhos dela. Vamos acabar com isso juntos, ele disse. O som de sua voz, um bálsamo para o terror que as consumia. O político, agora assustado, tentou se levantar, mas a pressão e a realidade do que estava acontecendo caíram sobre ele como um manto pesado. Vocês não sabem com quem estão lidando, ele gritou, mas a confiança havia desaparecido de seu tom. A comissária se aproximou e com firmeza lhe disse: Nós sabemos exatamente quem você é. Com todo o peso de suas ações sobre eles, a verdade queria ser exposta. O drone ainda pairava, com a câmera gravando tudo, e a mensagem de resistência se espalhou pela cabine como uma onda. Não se tratava mais de um só homem, mas de um sistema podre, e cada pessoa ali tinha um papel na luta por justiça. E então, no clímax da confusão, um som distante cortou o ar. Sirenes. A equipe de segurança do aeroporto estava se aproximando, e a cabine se encheu de um novo tipo de esperança. O oficial de segurança, que se mostrara um vilão, agora parecia estar encurralado. O jogo mudara, e a verdade estava prestes a triunfar. As luzes se acenderam, e a comissária deu um passo à frente, gritando: Estamos prontos para você. Junte-se a nós ou enfrente as consequências. O político, agora sem opções, percebeu que sua fachada havia se desintegrado. E, em meio a toda essa dinâmica, um novo tipo de aliança havia nascido. Passageiros misturados a seus próprios medos e traumas, mas unidos pela verdade. Quando a porta do avião finalmente se abriu e os policiais entraram, uma sensação de alívio tomou conta do ar. A realidade era dura, mas ali estava a chance de renascer. Enquanto os policiais prendiam o político, Daniele abraçou seus filhos com força. Ali, sob aquele teto de metal, a batalha dela não acabara, mas tinha se transformado. Havia uma nova pulseira de vida e um propósito: não permitir que o passado os definisse. Estamos seguros agora, meus amores, ela murmurou, um sussurro de esperança. E enquanto o avião aterrissava, os olhares dos passageiros, antes cheios de medo e desespero, agora brilhavam com um novo entendimento. E então, como um eco distante, a última frase saiu da boca da comissária, murmurada para os que a ouviam. A verdade sempre encontra um caminho, mas o que ela traz, só o tempo dirá. Naquele dia, uma nova jornada estava apenas começando. No ar pesado da cabine, surgia uma pergunta: até onde você iria para proteger suas verdades mais profundas? Ei, não se esqueça de se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora mesmo, isso ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não perca essa oportunidade.